Eu gostaria de convidar você a fazer essa leitura, uma leitura maravilhosa, realmente muito edificante. O Mike McKinley foi muito feliz em preparar esse estudo sobre o tema Eu Sou Mesmo Cristão, em 1 João, onde ele traz essa reflexão durante essas 8 primeiras semanas, e depois faz uma conclusão muito contundente sobre o que é a vida na igreja, o fato de estarmos ligados ao corpo de Cristo. Não dá para você viver o cristianismo de carreira solo. O Senhor não nos salva para que cada um siga o seu caminho, Ele quer que a gente trabalhe em grupo, que a gente se reúna em igreja, que nós possamos estar juntos. Quando o salmista disse: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele se alegra de ter a oportunidade de estar no culto, de adorar a Deus, mas também de estar junto com o povo de Deus. Amém? Amém. Eu não sei quantos de vocês têm o hábito de cantar durante a semana, mas a gente só consegue fazer o que a gente faz aqui. Muitos de nós temos as nossas meditações bíblicas durante a semana, mas esse momento aqui em que você senta com o seu irmão para refletir junto com a palavra, isso faz uma tremenda diferença. Existe um ganho tremendo aqui nesse aprendizado. E eu quero hoje pensar num tema muito importante para a vida do cristão, que é sobre a certeza da salvação, segurança de salvação. Esse é um tema muito importante e o título da mensagem de hoje é: será que tenho realmente como saber que sou cristão? Será que isso é realmente possível? Conforme nós caminhamos juntos nessa jornada, buscando responder a pergunta, desde a primeira semana, eu sou mesmo um cristão, nós vamos aprendendo que a Bíblia é bastante clara em relação a alguns princípios importantes. E eu listei 7 princípios aqui que nós vimos nas últimas semanas. Primeiro princípio: você não é cristão se não tem o seu nome inscrito no livro da vida. Não é uma decisão tua. Deus participa desse processo aqui como figura ativa. Deus escreve o seu nome no livro da vida. Você não é um cristão se você não tem o seu nome escrito no livro da vida. O segundo fator importante que a Bíblia nos coloca é que você não é um cristão se você não experimentou um novo nascimento espiritual. Não é uma experiência intelectual. Não é um convencimento por palavras. Não é um impressionismo. Não é simplesmente uma experiência emocional de você estar num lugar e se sentir bem naquele lugar. Existem muitas pessoas que tomam uma decisão de estar numa igreja e justificam a sua decisão do tipo: eu fui lá e eu me senti bem. Me senti bem, então eu vou ficar ali onde eu me senti bem. Cristianismo não é isso. Você tem que passar por um novo nascimento espiritual, não apenas uma experiência emocional, ou uma experiência cognitiva, ou algo que é conveniente por tradição familiar, por exemplo. Eu faço parte da igreja, meus pais fazem parte da igreja, minha família faz parte da igreja, todo mundo faz parte da igreja. Desde que eu me conheço por gente, eu me lembro na realidade daquela igreja. Então eu nasci desse jeito, eu nasci crente, isso não existe. Você pode ter nascido numa família que tem uma tradição religiosa, mas nascer cristão ninguém nasce. Por natureza humana. Não é o nascer do homem, é o nascer de Deus. Tem que haver um novo nascimento espiritual. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz bem claramente: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, esse sim é espiritual. Terceiro valor que a gente aprendeu é que você não é cristão se você não crê e não confia nos fatos do Evangelho. Não é lenda isso que nós ensinamos. São fatos. É história. Nós acreditamos num Jesus histórico. Nós acreditamos que Jesus de fato multiplicou 5 pães e 2 peixes. Não é linguagem figurada, não. Nós cremos que de fato esse Jesus curou o cego, pôs o coxo para andar, ressuscitou o morto. E nós cremos que esse Cristo morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia. Amém? Amém. Esses são fatos. Você não é cristão se você não crê e não confia nos fatos do Evangelho. Sou meio desconfiado desse negócio. Então você tem um problema, meu querido. Que o cristianismo não tem espaço para desconfiança. Ou eu acredito e confio, ou eu não faço parte. Minha fé não é verdade. Um quarto valor que a gente encontrou no caminho é que você não é cristão se você ama o pecado. Todos nós somos sujeitos a erro. Uma coisa é errar, outra coisa é amar o erro. É totalmente diferente. Cometer um erro por um erro de percurso, um tropeço no caminho é uma coisa. Agora, amar o buraco, viver pulando dentro dele, gostar do outro, não dá. Não há compatibilidade
com o que Jesus ensina em relação ao pecado. Porque ele morreu na cruz por causa do pecado. E a Bíblia diz que toda vez que nós viramos as costas para Jesus e voltamos para o pecado, nós roubamos da cruz de Cristo. É inadmissível eu declarar que Jesus é o meu Senhor e eu me abraço com o pecado. Eu amo o pecado. Eu me deleito no pecado. Eu me satisfaço no pecado. Eu fico feliz no pecado. Se você cair no pecado, você tem que ficar triste. Você tem que procurar se limpar o mais rápido possível. Você tem que ter nojo disso. A Bíblia diz assim, o apóstolo João escrevendo, na primeira carta de João ele diz: filhinhos, não pequeis. A palavra aqui para vocês, todo ensino, toda instrução, é para que você não cometa erros na tua vida, que você não viva caindo por aí. Mas se porventura pecar, se acontecer de você viver um deslize, de você tropeçar na vida, levanta e se recompõe, reconstrói a sua vida, se livra disso, porque você tem um advogado à direita de Deus, Jesus Cristo justo, que é fiel e justo para nos perdoar de toda, e para nos purificar de toda a nossa iniquidade. Toda a iniquidade. Ele é capaz de transformar a sua vida. Então não tem erro, não tem pecado, não tem sujeira na vida que o sangue de Jesus não pode alvejar. Amém? Não pode limpar. Ninguém que entrar nesse lugar pode ter uma história tão feia que possa declarar: Deus não pode me limpar. Ele pode. Porque a Bíblia diz: ainda que os nossos pecados sejam tão intensos, tão sujos, tão fortes, tão marcantes, o sangue dele é suficiente para nos tornar mais alto do que a neve. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. É por isso que a gente está aqui. Porque o sangue dele é poderoso bastante e suficiente bastante para nos purificar. Eu não tenho condição nenhuma, com uma história de vida, de estar aqui na frente falando de Deus para você. Não tenho nenhuma. Pelos meus méritos, nenhuma. Pela minha história, nenhuma. Mas aquele que um dia me salvou, lavou a minha vida e me chamou para o ministério, e ele me deu uma palavra: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja a minha palavra da verdade. Como segue teu caminho? Você tem que se apresentar como uma pessoa aprovada. Você já se preparou para uma entrevista de emprego? Para ser aceito? Porque quando você se prepara para uma entrevista de emprego, você está se preparando para uma aceitação. Você não chega lá de qualquer jeito. Você se arruma, você dá um tapa no visual, você se arruma, você fala com um jeitinho, porque você procura estar na condição de aprovado. Mas não adianta esconder sua sujeira para debaixo do tapete. Não dá. Ou você limpa de verdade, não adianta esconder, porque uma hora a sujeira aparece. Tudo aquilo que a gente tem que se envergonhar são sujeiras que estão debaixo do tapete. Se esforça para se apresentar aprovado, mas não deixa nada debaixo do tapete. Porque uma hora, o que está debaixo do tapete vai se revelar. E aí você vai se envergonhar. Não tenha do que se envergonhar. Não tenha do que se envergonhar. E aprenda a palavra. Maneja bem a palavra da verdade. Olha, tudo isso é para a gente aprender a não ficar caindo no pecado. Para vencer o dia mal. Para andar em prumo, alinhado na vida. Outra coisa que a gente aprendeu é que você não é cristão se não perseverar até o fim. Não perseverar no quê? Na fé até o fim. Todo aquele que é salvo, todo aquele que foi chamado por Deus, tem o seu nome escrito no livro da vida, ele vai até o final da caminhada. O apóstolo João diz assim, que aqueles que estavam conosco e não estão mais, foram embora porque nunca foram dos nossos. Ele é muito simples nisso. Tem que haver perseverança. Você vai ter que caminhar até o fim. Olha, nós estamos vivendo uma crise de perseverança no nosso tempo. As pessoas estão desistindo de tudo. Elas vão desistindo da família, elas vão desistindo da vida, elas vão desistindo do trabalho. Se tem alguma dificuldade, já estou querendo parar, já estou querendo desistir. Alto lá, nós temos que ir até o fim, custe o que custar. Amém? Eu sou pastor, faço casamentos. Eu vejo na minha frente sempre homens e mulheres declarando que vão ser fiéis uns aos outros, comprometer uns aos outros, né? Viver realidades de adversidade, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, e ainda diz o seguinte: não por um tempo, por uma parte do caminho, mas até que
a morte nos separe. A ideia é que agora é o seguinte, meu querido, é chegar no final do caminho. Você se comprometeu com isso. Está na hora de cumprir a sua palavra. Perseverança é insistir na palavra. E nós temos que ir até o caminho. Você não é cristão se você não for até o final. Você não é cristão se você não ama outras pessoas. Você tem que amar outras pessoas. Quem é de Deus é habilitado para amar. Deus muda a sua natureza para você amar. Ele trabalha no seu coração. Ele tira o coração de pedra com o coração de carne. Está falando de amar pessoas agora. E você vai amar pessoas que caminham com você na mesma fé. Você vai amar pessoas que estão em necessidade e dificuldade. O necessitado vai estar sempre no teu radar. Você não fecha o olhar para quem sofre. Você ama essas pessoas e demonstra o seu amor não por palavra, não por língua, mas de fato, de verdade. E você ama até o inimigo. A habilidade de amar na condição de cristão é tão especial, que eu tenho tanto amor, que eu sou capaz de amar até aquele que me detesta. Isso é impressionante, meu gente. Isso marcou o mundo. Isso fez história. Isso fez uma tremenda diferença. Houve um período na perseguição no Império Romano, eu não me recordo um imperador, e a perseguição estava tão terrível contra os cristãos estavam se escondendo, vivendo escondidos, realizando seus cultos em um lugar cada vez mais de acesso mais difícil, até mesmo nos cemitérios e tudo mais. E houve uma grande peste. Uma grande peste em Roma, e muita gente morria por causa da peste e ficava na rua, e não era nem sepultado. E aqueles corpos em decomposição, animal, cachorro comendo corpo humano, a coisa foi degradante de tal maneira, e a coisa ia ficar mais feia, porque aqueles corpos aí iam acabar contaminando mais gente. Os cristãos começaram a sair dos seus esconderijos e ir para a cidade para limpar a cidade. Eles pegavam carrinhos, colocavam os corpos, arrastavam os corpos e sepultavam os corpos ali, dos próprios romanos que os perseguiam. Quando o imperador e toda a cidade de Roma olha para aquela situação, eles perceberam o amor que os cristãos estavam tendo por eles, os seus inimigos, que aquela atitude cessou a perseguição. Cessou a perseguição. Um historiador cristão chamado Eusébio conta essa história. Um ato de amor pelo inimigo faz uma diferença tão grande na guerra. Tem uma expressão bíblica que é bastante curiosa, que quando você age com bondade por aquele que não te quer bem, que te quer mal, você amontoa na cabeça dele brasas vivas. Você constrange a pessoa que não gosta de você quando você age com bondade. É esse tipo de constrangimento que tem que provocar no mundo. E por último, você não é cristão se você ama suas coisas. Eu gostei de ter pregado isso na semana passada, mas eu fiquei doente, não pude estar aqui. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive as suas coisas. Você pode ter apreço por suas coisas, você pode ter cuidado, você pode ter zelo, mas não põe amor nas suas coisas. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Aquele que ama a riqueza, ele vai dar o trono da sua vida para o dinheiro e não para Deus. E a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a riqueza. Porque se a servir a um, desprezar o outro. Agradar um é aborrecer o outro. Então não pode. Você tem que escolher a quem servir. Que decisão que você vai tomar? Olhar para as suas coisas como coisas. Então use as suas coisas e ame pessoas. Porque no dia que você amar suas coisas, você usa as pessoas. Isso é um problema. Esses são os valores que nós aprendemos nessas 7 semanas. Esse foi o caminho que nós fizemos nessas 7 semanas. E se nós somos honestos aqui, quem de nós aqui não admitiria ser falho em algum desses princípios? Hein? Você acertou tudo, não? Tá? Nenhum cristão é perfeito. Mas é possível ter alguma confiança que você é salvo? Sim. A Bíblia nos encoraja a isso. Abra comigo aí, 1 João 5,13. O apóstolo João, que quando escreve a sua primeira carta, que é a base de todo o nosso estudo, ele nos dá um encorajamento do porquê que ele escreveu todas aquelas coisas. O porquê dele falar palavras de encorajamento, mas também de advertência, em relação a ser um verdadeiro cristão. Olha para que ele escreveu essas coisas. Ele diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus.
Eu estou escrevendo isso aqui para que vocês tenham certeza de salvação. Para que vocês se alegrem, para que vocês sejam firmes, muito bem fundamentados. É para você passar por essa semana aqui, por essas semanas aqui na igreja, e se tornar uma nova pessoa em Cristo. Teu cristianismo ser uma nova história. Tua caminhada é um novo caminhar. Sabendo que você pertence a Deus e tem a vida eterna. Era esse o propósito de João. Não era assustar a igreja, não era amedrontar a igreja, mas era trazer segurança ao coração daquela gente. Meus filhos, não existe nada mais especial do que ter segurança nas situações que você está. É muito triste você ir trabalhar num ambiente de insegurança. Você não sabe se ir, não sei se fico, se não fico, não sei se eu entro na próxima lista do facão, será que eu vou perder o emprego, se eu vou perder o emprego, é coisa mais chata. Não tem nada mais pior que você estar morando numa casa. Não sei se eu vou perder essa casa, se eu vou perder, se pago a próxima prestação, se não consigo pagar, se a casa é minha, se a casa não é. Ai, não sei se essa pessoa está comigo ou não está. E agora, nosso casamento está acabando ou não está acabando? Que coisa terrível! Você está numa situação que tudo é dúvida. Como é que se vive bem nesse ambiente? Não dá para viver bem assim. Infelizmente, tem gente que faz isso com valor. Tem empregador que acha que precisa ficar o tempo todo ameaçando o empregado para demitir ele. Tem cônjuge que vive toda hora ameaçando o cônjuge. Não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora. Que coisa feia! Como é que você tem paz num lugar desse? Eu vou chegar num lugar que eu sou amado. Você vê que a minha casa é minha casa. Que minha esposa é minha companheira e estamos juntos. Que os meus filhos me amam. Que eu sou bem-vindo na casa dos meus pais. Que eu tenho segurança no meu trabalho. Isso é importante. É isso que João está dizendo. Eu estou escrevendo isso aqui para vocês, para saber que a fé que eu prego para vocês é uma fé para vocês caminharem em segurança. Amém? Não dá para viver a fé nessa dúvida. Vou para o céu, vou para o inferno. Vou para o céu, vou para o inferno. Que coisa horrível. Desculpa, você tem que acordar cada dia com certeza que se for o teu último dia na terra, o próximo que você vai passar vai ser no céu. Amém? Amém. É isso que a gente tem que viver. Aí o medo de morrer vai embora. Olha, precisa dizer, todo mundo para mulher precisa ter medo de morrer. Sinceramente precisa ter. Tá? Honestamente falando, humanamente falando. Tem que ter o seguinte temor. De não ver os filhos casarem, de não poder passar mais tempo com a pessoa amada, de não experimentar um pouco mais da praia, do campo, não dar risada. Tem nada gostado na vida. Esse tem que ser o nosso medo. Esse é o nosso temor. De ir embora e deixar pessoas queridas, às vezes, sem um amparo, sem todo o cuidado. Aí, então, se a tua preocupação é essa, qual que é o medo de morrer? Não, pastor, eu tenho medo de morrer e não deixar minha família bem arrumada. Então faz um seguro hoje. Vai lá, faz o seguro. Aí você já fica um pouco mais chegado. Está pronto para morrer? Agora estou. Né? Agora, se você vai para o céu, vai para o inferno, desculpa, ninguém pode sair desse lugar com essa dúvida. Amém? Eu tenho que ter segurança. Aí minha fé faz sentido. Aí vir para a igreja faz sentido. Por isso que o salmista diz: alegrei quando vim do céu, eu vou na casa do Senhor, porque é estágio do céu. Amém? Igreja tem que ser um estágio do céu. É um ensaio do céu. Toda vez que a gente estiver aqui, é um ensaio do céu. É assim que deve ser o maravilhoso encontro dos salvos. Certeza de salvação é um dos maiores tesouros que a gente carrega nessa vida. Eu não posso perder isso. Ai, pastor, eu tenho medo de morrer. Tenho então pelos motivos certos. Agora, tenho medo de morrer porque eu estou na dúvida, não sei para onde eu vou, aí a coisa é séria. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Tenha medo mesmo. Aliás, não tenha medo. Tenha pavor. Não durma mais. Não coma mais. Não trabalhe mais. Não gaste tempo com mais nada até resolver esse assunto. Porque sim, você tem um problema de peso eterno. Agora você tem um problema. Agora você tem um motivo para não dormir. Aí o pastor está me assustando, estou vendo. Porque certeza de salvação é o valor que você tem que carregar na tua vida, não. Porque senão as coisas não fazem sentido.
O apóstolo Paulo diz assim: se a minha esperança está nessa terra, só nessa realidade que eu vejo, eu sou o mais miserável de todos os homens. Se eu não tenho esperança no céu, eu sou um miserável, eu sou um perdido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A minha vida não faz sentido. É o que o autor de Eclesiastes diz: é correr atrás do vento. Não adianta ganhar dinheiro, não adianta construir coisas, não adianta viver amores, não adianta ter tido uma história fantástica aqui na terra. Foi tudo perder tempo. Agora, se eu tenho certeza de salvação, eu posso viver a dor que seja aqui na terra. Ela vai ser incomparável a todo o bem que me espera do outro lado. Amém? Eu tenho força para passar qualquer situação. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Sem viver toda e qualquer situação. Tanto estar abastado, quanto passando necessidade. Vestido ou nu. Eu consigo passar bem toda qualquer situação, sabe por quê? Porque a minha expectativa não está aqui agora, está no céu. E eu sei que cada dia que eu vivo aqui é um pedaço da minha história muito importante que Deus está construindo, que Deus está escrevendo. Que tem a ver com o meu destino eterno, que tem a ver com o teu destino eterno. Não existe melhor evangelista, não existe melhor pregador da palavra do que aquele que tem certeza que vai para o céu. Porque esse sabe fazer uma boa propaganda para onde vai. Amém? E aí está bem Jesus. Olha, mas como é que pessoas fracas, pecadoras, inconstantes como nós podem ter essa confiança e pertencer genuinamente a Jesus? Qual que é a base da nossa segurança? Irmãos, o alicerce da nossa segurança, para a segurança da salvação, é o próprio Jesus. Nós somos alicerçados numa pessoa. Assim, a gente precisa considerar 3 coisas importantes acerca de Jesus para você ter certeza de salvação. Primeira coisa, o caráter de Cristo. A nossa segurança repousa em quem Ele é. Abre aí comigo, Mateus 11, 28. A minha segurança repousa em quem Jesus é, no caráter dele. Mateus 11, de 28 a 30. Olha o que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que palavra maravilhosa. Vamos reforçar um pouquinho mais isso aqui, indo para João 12, 46 a 48. Ele diz: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mas será que ele vai aliviar só por um tempo? Vai ser só um paliativo? Como é que é isso? Vamos ver o que ele diz aqui em João 12, 46 a 48. O caráter de Cristo, ele veio para salvar. Ele veio como Salvador. Ele veio para nos tirar da situação triste que nós estávamos. E ele reforça isso aqui dizendo o seguinte, capítulo 12, versículo 46 e 48. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esse o julgará ao último dia. A minha salvação, segurança, repousa no caráter que Jesus é. Jesus não é um condenador. Jesus não é um julgador. Jesus é um salvador. Então, como Salvador, quando eu deposito a minha confiança nele, ele salva. Olha para o meu cunhado agora, eu lembrei de uma história que ele me contou. Ele tem uma sobrinha que é médica, ele atende no PS, no hospital em São Paulo.
E está me contando uma história muito curiosa. Chegou a polícia com um bandido baleado e a médica já se aprontou para salvar. E o cidadão chega quase morrendo e ela faz o cara reviver. Deixa prontinho lá, salvo. Aí o policial diz, mas puxa vida, por que você deixou morrer? Não, meu papel aqui é salvar. Se você quiser que ele morre, você acerta direito o tiro aqui, mas se chegar aqui dentro, entrou da porta para dentro aqui, sabe qual é o meu papel? Salvar. Não quero saber qualquer história. Não quero saber qualquer história. Eu salvo. Esse é o papel de Jesus. Ele é salvador. Quando ele conhece a sua história, quando ele interfere na tua história, ele não interfere para jogar. Tanto que ele diz aqui, eu não vim para jogar o mundo, não vim para salvar. Então todo mundo que correr para Jesus vai ser o quê? Salvo. Existe uma anistia em Jesus. Existe uma segurança em Jesus. Quando eu pisar naquilo que é a plataforma de salvação chamada Jesus, não tem mais condenação. Por isso que a Bíblia diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É como o médico do PS, entrou aqui dentro, não quero saber a história, não quero saber quem que é, não quero saber a sujeira que está na vida dele. Mas se chegou aqui na minha mão, na minha mesa para operar, eu vou salvar. E vou trabalhar para salvar. Onde está a minha confiança? Primeiro, no caráter de Jesus. Ele é Salvador. Amém, irmãos? Amém. Olha, porque se Jesus fosse um condenador, a gente estava na mão, hein? Porque não foi ele que comprou o mundo todo? Se ele comprou o mundo todo com o sangue dele, ele faz o bem que bem entender com o mundo, sim ou não? Mas ele comprou com um único propósito: salvar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Coisa linda conhecer Jesus. Ele é Salvador. Quem se achegar a ele é curado. Quem se achegar a ele é liberto. Quem se achega a ele é transformado. Quem se achega a ele é salvo. Esse é o caráter dele. Ele é Salvador. Segunda coisa que minha confiança repousa é na obra consumada de Cristo. A nossa segurança repousa na obra que ele realizou. Vamos lá para ver Hebreus 10, 19 e 22. Qual foi a natureza da obra dele? Hebreus 10, 19 a 22. Olha, são três textos preciosos, viu? Eu quero desafiar você a estudar depois esses esboços na sua casa, tá? É um conhecimento precioso para você guardar no teu coração aí. Olha o que diz Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade de coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse Jesus aqui, ele transformou a nossa realidade, abrindo um novo caminho. Ele estabeleceu um acesso. A obra consumada de Jesus é o acesso para a salvação. Antes de Jesus, todo mundo tinha impedimento para chegar a Deus. Havia uma ilustração desse impedimento, que era um véu no templo, que separava o lugar santíssimo da presença de Deus de todos aqueles que se achegavam para adorar. Não tinha acesso. Quando Jesus morre, ele rasga o véu de alto a baixo e estabelece o caminho. A obra consumada de Jesus é o meu acesso. O caminho está pronto para eu caminhar. Mas posso caminhar mesmo? Tem certeza? Ninguém vai me barrar? Não tem barreira? Não tem obstáculo? Não está livre. A segurança da minha salvação é que a obra de Jesus já está consumada. Vamos para mais um texto. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não apenas estabeleceu um caminho, mas ele resolveu o nosso problema do pecado.
E agora nós estamos justificados. A justiça foi feita. Então eu estou livre. É como um condenado que está preso e cumpre a sua pena. E ele recebe o seu alvará de soltura. Ele está tão acostumado com as grades, com os muros altos, com os guardas, com as armas apontadas, com toda a condenação, e de repente chega para ele um papel dizendo assim, ó, tudo que você devia está pago. A porta está aberta, pode ir embora. Pode sair. Pode sair. Precisa correr? Não, pode andando. Ninguém vai mais cobrar isso de você. Está pago. Vai para Romanos capítulo 5, versículo 1. Volta uns textos aí. Olha que maravilhoso. Essa obra consumada de Cristo nos coloca numa nova realidade. Diz assim: justificados, ou seja, uma vez sendo pago a nossa pena, justificados, pois, mediante a fé que colocamos em Jesus, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O céu é de quem, irmãos? O céu é de Deus. Amém? Quando Jesus estabelece a nossa paz com Deus, o que ele estabelece? O nosso acesso. A obra consumada de Jesus é a segurança da salvação. Não tem mais nada para fazer. Já estou justificado, já tenho paz com Deus, o pecado já foi pago, o véu já foi rasgado, o acesso está pronto, eu tenho um novo e vivo caminho. Se eu chegasse para vocês e falasse agora, ó, depois de ver Jesus, eu preciso dar algumas tarefinhas para vocês fazerem para ir para o céu. Aí todo mundo tem que ser preocupado, né? Porque nós somos ruins para cumprir tarefa, sim ou não? Tem coisa que a gente lembra, tem coisa que a gente não lembra, tem coisa que a gente faz direito, tem coisa que a gente não faz direito. Tem coisa que a gente faz bem por um tempo, depois a gente abandona. Esse tempo atrás aqui eu comecei com o hábito de lavar a louça lá em casa. Comecei lavando a minha louça, do que eu comia. Depois que eu treinei bem nos meus apetrechos, nos meus talheres e tudo mais, comecei a lavar de todo mundo. Aí eu comecei a gostar desse negócio, fui treinando até chegar na casa da minha mãe e começar a lavar a louça de todo mundo. E foi muito interessante. Aí chegou uma época que eu cansei. Aí minha esposa estava me lembrando, eu estou com uma saudade da época que você estava lavando louça. Ela disse, você percebeu que você começou a incentivar outros a lavar também? Porque daí outros começaram a lavar. Eu lembro que minha irmã, a primeira vez que me viu lavando louça na minha mãe, me perguntando se eu estava doente. Está passando mal? Você está doente? Você está bem? Era engraçado que minha mãe chegava também, você está bem? Está tudo bem? Gente, a gente começa a fazer algumas coisas boas, depois a gente vai cansar. Então, se eu e você depender de tarefa daqui para frente, para ir para o céu, aí sim, de fato, como diz o povo lá fora, são roubados. Estão roubados. Onde está a minha segurança? É que a obra de Jesus que salva está consumada. Está resolvido. Amém? A questão está resolvida. Se tiver mais alguma coisa para pagar, nós temos um grande problema. E terceiro fator aqui é a promessa de Cristo. A nossa segurança repousa na promessa que Ele fez. Olha, vamos lá, João 6,37. Olha que coisa linda. João 6,37. Promessa que Jesus fez para aquele que pôs a sua fé nele, que confiou no caráter dele, de quem ele é, que acreditou que essa obra está consumada, e por isso pôs a sua fé em Jesus. Olha que promessa que ele recebe. Onde está a segurança da nossa salvação? Capítulo 6, versículo 37. Diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Que promessa linda! Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Que promessa maravilhosa! Eu não vou ser jogado fora. Isso é muito bom para mim, irmão. Não sei para você. É muito bom para mim, sabe por quê? Porque eu tenho a tendência de decepcionar. Eu tenho a tendência de decepcionar. Porque eu caminho bem até uma parte do processo, depois já dou umas vaciladas, eu vou cansando, eu vou desanimando. Ainda bem que ele não joga fora. Ainda bem. A minha segurança é que eu vou ir com ele até o final do caminho. Ainda que eu seja decepcionante. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que ainda que nós venhamos a ser infiéis, ele permanece fiel. Olha que segurança! Não é para você sair daqui e dormir gostoso? Dormir em paz?
Continua aí, João, vai até o capítulo 10 aí, 10, 27 a 37. Olha que coisa maravilhosa para você ler. Para você meditar no seu coração. João 10, 27 a 30. E Jesus falando sobre nós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se você está seguindo a Jesus, você é ovelha de Jesus, amém? Ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior de tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? Que promessa, amém? Onde está a minha segurança? Você tem certeza de salvação? Tenho, porque eu creio em Jesus. Mas onde está a tua confiança? Minha confiança está em quem Ele é. Está naquilo que Ele fez e nas promessas que Ele me deixou. Olha, meus filhos, como isso daqui é verdade na tua vida. Nossa esperança está em Jesus, que prometeu salvação. E todo aquele que se arrepender dos seus pecados e colocar nele confiança pode viver essa verdade. É Ele quem repousa a nossa confiança. Eu vou terminar a mensagem dessa dizendo o seguinte: o alicerce sobre onde nós edificamos a nossa segurança de salvação é a grandeza da bondade, da fidelidade daquele que nós temos crido. Amém? Ele é bom e Ele é fiel. Porque você conhece gente boa aí? Eu conheço. Tem gente que durante um tempo é muito boa. Você conheceu gente boa que foi ruim? Sim. Eu já conheci gente que numa época foi boa e depois foi ruim. Não é engraçado isso? Além de ele ser bom, ele é fiel. Ele não muda o seu caráter. Ele não desvia a sua postura. Ele é o mesmo. Como podemos ter confiança então? 4 coisas agora para você medir. Tá? Então você conferir aí segurança da salvação para ver se você pertence a Deus. Tá? 4 coisas que nos conferem segurança de pertencermos a Deus. Primeira coisa. Tá? Pode tomar nota aí também se você quiser agora. Primeira coisa. Fé vivida em Cristo hoje. Você ter certeza de salvação, sua fé em Cristo tem que estar em dia. Um dia eu acreditei em Cristo, um dia eu fui cristão. Não vai, fé. Você vai encontrar muita gente aí. Jesus, eu conheço, Bíblia, já conhece. E eu fui batizado, eu fui para a igreja, e já fui isso, já fui aquilo outro, eu já preguei, eu já fiz tanta coisa. Não está em dia, você está perdido. Pode dizer, todo saudosista da fé está perdido. Porque certeza de salvação é fé em dia. Você está com a fé em dia? Certeza de salvação é fé em Cristo hoje. Eu estou andando com Jesus agora. Estou andando com Jesus hoje. Não andei ontem, um tempo atrás, e já passou. E eu fui muito apaixonado por esse negócio de igreja. Eu fui muito bom nisso. Você está perdido, rapaz. Fé em Cristo é algo atual, real. Tem que estar sendo vivida hoje. Tem que estar em dia. Minha fé tem que estar em dia. É fé vivida hoje. Não uma coisa, uma decisão que eu tomei. Um dia eu fiz uma oração, e um dia eu me batizei, e um dia, aconteceu, mas hoje não faz mais tanto sentido, não estou tão animado assim, desanimei. E foi a culpa de um monte de gente, né? A igreja, tem tanta gente falsa na igreja. Desculpa, gente, para que esse negócio. Gente falsa na igreja? Vai pegar. Não, eu também vou desistir. Você está de brincadeira? Onde tem gente falsa. Se você não quer lidar com gente falsa, não ligue em ambiente que tem gente. A igreja tem muita gente problemática. Para com isso. Onde você lidar com gente, você vai ter problema de gente. A minha casa é problemática. Eu sou problemático. É que você não me conhece, eu sou esquisito. Eu sou um cara esquisito. Então, a maior parte do tempo, gente, eu tenho que pedir desculpa das coisas que eu faço, das coisas que eu falo. A maior parte do tempo, eu sou meio estranho, sou esquisito. Não sou confiável mesmo, não.
Faz parte do ser humano. Agora, eu vou pegar e não vou fazer a manutenção da minha fé em Cristo, porque na igreja tem gente falsa, na igreja tem gente problemática. Que conversa é essa? A maioria das pessoas que deixam a igreja não deixam por causa de teologia, tá? Não concordei com a palavra, a mensagem, não entendo o evangelho desse jeito e estou indo embora. Não, as pessoas vão embora porque chatearam com as outras. Para com isso. A fé que salva é a fé de hoje. Tem que estar em dia. Põe a sua fé em dia. Põe a sua fé em dia. Isso é muito importante. Segunda coisa para você avaliar aí, termômetro da sua salvação. A presença do Espírito Santo. Amém? Sabe o que é presença? É estar junto. O Espírito Santo está junto. Eu creio. O Espírito Santo está na minha vida. Amém, irmãos? É isso que você tem que acreditar. O Espírito Santo está junto. A presença do Espírito Santo, o atuar do Espírito de Deus na minha vida, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso estar lá na China, não tem igreja onde eu estou, não tem ninguém me vendo, ninguém me conhece lá. Ainda assim o Espírito está comigo, eu tenho consciência de Deus, da presença de Deus junto comigo, que me convence do erro. Consciência que atua, que trabalha, que me lembra da palavra de Deus. E diz para mim assim, isso não é compatível com a tua realidade, rapaz. Isso não é coisa de gente de Deus. Um pastor americano escreveu um livro chamado Quem é Você Quando Ninguém Está Vendo? Porque nós somos uma pessoa em público e podemos ser outra pessoa na realidade da vida privada. Quem é você quando ninguém está vendo? Quais são as suas palavras? Quais são os seus costumes? Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude? Porque tem muita gente que é muito puritano, todo moralista em público, mas é muito sujo na sua intimidade. É interessante isso aqui. A presença do Espírito Santo faz com que eu seja o mesmo na realidade do público e do privado. A presença é muito importante. A ausência do Espírito Santo é problema. Terceira coisa, termômetro, certeza, salvação, obediência à palavra de Deus. O salvo não resiste em obedecer à palavra. A palavra está vindo para você e você está recusando a palavra, meu querido, questione a sua fé. Você tem que obedecer à palavra de Deus. Jesus disse que aqueles que são os seus discípulos ouvem a sua voz e obedecem às suas palavras. Por que dizer Senhor, Senhor, se não obedeceis minha palavra? Que senhorio é esse que eu tenho na tua vida? Que quando eu falo você não faz? Não. A palavra chegou, obedeça a palavra. Simples assim. A obediência cristã é pura e simples. Obediência é pura e simples. Põe, tira. Pega, larga. É simples assim. Mas por que eu tenho que largar? Por que eu não posso segurar mais um pouco? Por que eu posso tirar daqui para o lado? Por que eu não posso fazer do meu jeito? É obediência por simples. Obediência por simples. E por último, segredo de salvação tem que ser acompanhado de um padrão de crescimento com o passar do tempo. Não existe salvação por tempo de casa. Amém? Quanto mais tempo na igreja, mais maduro deve ser você. Mais sábio. Mais controlado. Mais pacífico. Mais abençoador. Quanto mais tempo você caminha, mais você doa o seu espaço. Você não briga no espaço com o tempo de casa. Estou aqui há tantos anos. Essa não é a postura do cristão. Tem um padrão de crescimento com o passar do tempo. Eu vou envelhecendo nos meus anos, mas vou crescendo na minha espiritualidade. Amém? Amém. Quanto mais velho eu fico, mais eu cresço. Quanto mais tempo eu fico, mais eu amadureço, mais eu me fortaleço.
Quanto mais tempo eu estou na presença do Evangelho, mais acesso eu dou, mais paciente eu me torno. É interessante isso. Se o tempo que você está passando na presença, que você está passando na igreja, não está tornando você mais sábio, não está tornando você melhor. Ó, pastor, eu tenho detectado aqui, quanto mais tempo passo na igreja, mais eu pioro. Cuidado. Esses são termômetros importantes aqui de convicção de salvação. Eu quero desafiar você a pegar esse esboço e refazer um estudo pessoal. Ler pessoalmente, trabalhar isso aqui na sua vida. Porque você não pode sair daqui com dúvidas em relação à salvação. Não dá. Não dá para você pegar o bilhete de uma passagem e você não ter certeza de onde você está indo. Você costuma viajar assim, não? Você não sabe onde vai? Está embarcando agora, estou subindo no avião, mas não sei para onde eu vou, não. Você tem que saber para onde você vai. Certeza, convicção é um elemento muito importante. Você não pode chegar do outro lado da vida enganado. Amém? Você tem que saber para onde você vai. Você tem que ter certeza de salvação. Dormir como salvo, caminhar como salvo, trabalhar como salvo, viver como salvo. Em paz até aquele dia em que Ele vai te chamar. Certo de que, de fato, quando chamar, você vai estar para sempre com Ele. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você.